António Matos da Fonseca é uma referência na cirurgia maxilofacial, resolve deformidades, anomalias da posição do maxilar, erradica a apneia do sono e retira tumores, tudo isto dando também importância à estética. Durante os 40 anos de carreira tem ajudado centenas de pessoas a voltar a sorrir e é por isso que muitos lhe chamam o fabricante de sorrisos. O que eu era e que eu neste momento estou. Eu queria que me metessem a sorrir. Sorrir sem medo. Ter autoconfiança para falar com as pessoas abertamente, sem o medo de fazer isto. Emanuel deixou de fazer aquilo graças a este cirurgião. O Dr. Matos da Fonseca devolveu-lhe o sorriso. O Dr. Matos da Fonseca faz isso. Devolve sorrisos há já 40 anos. Para mim o sorriso faz sempre parte, é uma das partes mais importantes do meu esquema de trabalho. Não é possível hoje planear-se uma face do indivíduo sem termos em conta o sorriso. Posso dizer que é o meu fabricante de sorrisos. Foi ele que me pôs a sorrir. Agora, o que eu quero sobretudo é que os meus doentes fiquem contentes. Voltei a viver. Renasci. Trata-lhes a alma também, não é? Evidentemente, a cirurgia da face tem isso. O doutor perguntou-me, está pronto? Quando é que queres fazer? E eu escolhi 10 de fevereiro de 2010, no ano em que eu fiz 29 anos. Exatamente. Existe esse pormenor. Ele foi exatamente no dia do aniversário que terminou o seu caso, então foi uma grande prenda que ele recebeu. O meu presente de aniversário, por isso eu digo, foi a partir daí que eu comecei a viver. Nós o que fizemos ao Emanuel foi desarmar-lhe o terço médio da face e o terço inferior. Operamos-lhe o nariz, o maxilar superior, a mandíbula e o mento, tudo ao mesmo tempo. O tempo de internamento do Emanuel foi de 24 horas, que é o tempo médio de internamento dos nossos doentes. Na medicina privada é preciso ter em conta que nós temos que poupar dinheiro aos nossos doentes. Por falar em dinheiro, quanto é que custa uma intervenção cirúrgica destas? 11, 12 mil euros, ao qual habitualmente se tem que acrescer os gastos hospitalares. Deformidades, anomalias da posição do maxilar, dificuldades em mastigar ou falar, apneia do sono, problemas de estética, tumores. É por todas estas razões que o Dr. Matos da Fonseca é procurado. Mas também já lidou com tentativas de suicídio com caçadeira. Tivemos vários casos no Hospital de São José todos os anos. Habitualmente aquilo que acontece é que só a parte facial é que fica destruída e o doente mantém-se vivo. Eles depois chegam aos hospitais e nós temos que fazer a reconstrução facial dessas situações. E isso é uma coisa que acontece muito mais do que aquilo que se pensa. O meu lema de vida é querer sempre saber mais. Eu acho que esse é o meu lema de vida. Estamos aqui perante uma das cirurgias mais complexas em termos psicológicos ao lidar com um paciente quando tem de tratar da face do doente, desse aspecto tão distintivo e personalizado. Sem dúvida. A face é a nossa identidade, é aquilo que é aquilo através do qual nós nos relacionamos com o mundo e por isso a cirurgia da face tem a importância que evidentemente todos reconhecem e a dificuldade que quem a pratica também reconhece, porque realmente o nosso lema é tentar não falhar, não é? E acredito que sirva um pouco como confessor dos pacientes quando perante si lhe transmitem, enfim, as ideias que têm para a face, no caso de, enfim, das cirurgias estéticas. Exatamente, porque nós o que habitualmente tentamos fazer aos doentes é aquilo que eles desejam e não, muitas vezes, aquilo que nós desejaríamos. E isso é fundamental para conseguir bons resultados. É tentar seguir exatamente aquilo que são os desejos, as ambições que esses doentes têm. Dr. Matos da Fonseca, porquê é que a sua preferência vai para o trabalho que faz na face de um paciente? Porque é difícil e porque é um grande desafio, não é? Eu sempre estive ligado, desde o meu tempo de faculdade, às questões da cirurgia plástica.
A uma dada altura achei que me deveria diferenciar só na área da face e dentro da área da face pensei que aquilo que mais gostaria de fazer certamente era trabalhar com doentes com anomalias de crescimento, sobretudo com anomalias de crescimento. E isso é praticamente aquilo que eu desde o início tenho feito. É evidente que não é só o que eu faço, mas quero lhe dizer que em termos daquilo que eu faço é realmente a área pela qual tenho mais prazer, dir-se-ia. E como é que lida com a perspectiva do resultado final, que existe, obviamente, antecipadamente por parte do paciente, e depois quando é confrontado com o espelho? Nós hoje em dia temos novas capacidades, dir-se-ia, para poder prever aquilo que vamos fazer aos nossos doentes. Na verdade, a todos os doentes em que praticamos cirurgia dessas anomalias, fazemos previamente uma cirurgia virtual. E hoje, essa cirurgia virtual, que corresponde exatamente ao doente, por isso o nosso doente é criado virtualmente e operamos-lo e podemos inclusivamente falar com o doente e mostrar-lhe as perspectivas daquilo que poderá ser o resultado. E isso ajuda-nos muito. Aquilo que é difícil muitas vezes, ou antes, que é sempre mais difícil, é nós mimetizarmos aquilo que conseguimos fazer no computador. É muito mais fácil operar num computador do que na sala de operações. Tentamos realmente que essa mimetização aconteça. E realmente hoje, e com a prática, com a experiência que temos, conseguimos muitas vezes fazê-lo. Dr. Matos da Fonseca, porquê é que para si o pós-operatório é tão importante ao ponto de, entre aspas, permitir que em muitos dos casos as pessoas estejam na sua clínica durante aproximadamente 24 horas depois da intervenção cirúrgica? Como é que lida com essa expectativa de que as coisas vão correr bem e depressa no tempo? Bem, isso é porque a nossa experiência tem mostrado isso, não é? Nós, hoje, uma das áreas a que cuidamos mais nos nossos doentes é exatamente a do pós-operatório. Porquê? Por variedíssimas razões, mas sobretudo porque o pós-operatório para o doente é a fase mais importante do tratamento. É aquela em que ele tem mais receios. Habitualmente, no pós-operatório da cirurgia da face, os doentes têm 4 grandes receios. Os inchaços com que vão ficar na face, as dores que vão ter, como é que se vão poder alimentar e quando é que vão poder retomar o seu trabalho. E essas respostas que nós necessitamos dar ao doente até previamente para o entusiasmar relativamente à cirurgia, explicando-lhe que com procedimentos bem objetivados, com procedimentos que poupem muito a questão do traumatismo cirúrgico, o doente poderá ter isso tudo muito mais depressa para si. Quer dizer, não padecerá de dores, não terá a cara muito inchada depois da cirurgia, poderá começar a alimentar-se muito precocemente e em poucos dias pode retomar praticamente a sua atividade. Isso hoje é uma grande chave. Porquê? Porque no futuro, quando o doente falar da sua cirurgia, aquilo que ele vai dizer é se o seu pós-operatório correu bem ou não, porque em relação ao resultado, ele já esperava por ele em princípio e por isso nada tem a dizer. Isso é óbvio. Queria agora olhar aqui para alguns casos específicos do seu historial clínico. Há aqui este episódio que eu acredito tenha tido uma carga dramática significativa quando teve que tratar, creio que a filha de um colega de liceu, de um dos seus melhores amigos de liceu. Como é que foi gerir a emoção, se é que, enfim, um médico nestas circunstâncias se pode deixar levar pela emoção em algum momento e salvar a filha de um dos seus melhores amigos do liceu? Essa história que eu contei à sua colega foi uma das histórias mais bonitas da minha vida como médico, porque de repente descobri que uma criança que eu tinha ajudado de uma forma extraordinária, porque tinha um traumatismo craniofacial gravíssimo, estava em perigo de vida e, sobretudo, também em perigo de poder ficar com grandes deformidades. Depois de a ter já operado, descobri que ela era filha do meu maior amigo do liceu. E descobri porque nós fotografamos tudo e no momento em que eu fui fotografar a TAC da menina, via o nome dela, o apelido dela e associei à imagem do pai, que era alguém que eu me parecia conhecer. Eu quando vi o pai pela primeira vez pensei, eu conheço este homem de algum lado. E na verdade eu descobri naquele momento que era ele. E então, evidentemente, quando me cheguei novamente perto dele, que ele estava perto da filha, a filha ainda estava em coma, já no pós-operatório de 3 ou 4 dias. Eu disse, tu não me conheces? Ele ficou muito atrapalhado, disse-me, claro que o conheço, tu é o médico da minha filha. Eu disse, não, tu
tens a certeza que não me conheces? E fui-lo descobrir quem eu era. E no momento em que o fiz descobrir essa realidade, as lágrimas dele saltavam quase sobre a cama da criança, e a mim aconteceu-me exatamente o mesmo, porque nós somos médicos, nós evidentemente tentamos controlar as nossas emoções, mas nós somos, se calhar, aqueles que têm mais emoções dentro de si, contidas, claro, para não exteriorizar muitas vezes aquilo que pensamos em relação a determinadas situações que possam ser super dramáticas e que não queremos transmitir aos nossos doentes esse dramatismo, às suas famílias. Nós temos que ser grandes gestores de emoções. E nesse momento eu acho que aquilo que eu fiz menos foi gerir a minha emoção, e a única coisa que realmente me apeteceu e que fiz foi abraçá-lo. Dr. Matos da Fonseca, e como é viver ou conviver com este apelido de fabricante de sorrisos? Isso é o menos importante, porque na verdade aquilo que é mais importante, como eu costumo dizer, é que os nossos doentes se possam ver livres de nós, no bom sentido, porque isso quer dizer que nós os tratamos bem. Agora, sabe que nesta nossa relação, na minha relação com os meus doentes, aquilo que eu gosto mais de sentir é o momento em que, eventualmente, um doente me dá um abraço, ou os pais me dão um abraço, e eu sinto, através desse abraço, que aquilo que nós desejávamos aconteceu. Foi ficar tudo bem. Todas estas coisas têm que ser bem ponderadas, bem estudadas. Estamos a falar de ciência. Estas coisas não são feitas com nenhuma varinha de condão, e, por isso, a questão da expectativa do doente tem que ser sempre bem ponderada. Se bem que nós queremos sempre até ultrapassar aquilo que muitas vezes é a expectativa do doente. Mas já alguma vez é teve que pôr um travão aos anseios do paciente ou às expectativas do paciente e teve-lhe dizer: não vale a pena fazermos isso, não vale a pena mudarmos tanto? Isto aqui mais na perspectiva estética da cirurgia. Não, eu acho que é bom que o desafio que o doente muitas vezes nos lança, nós tenhamos a coragem de o aceitar, não é? E eu tento fazer isso. Repare que hoje em dia a cirurgia da face, desarmar uma face completamente num ato cirúrgico que demora 2h30, 3 horas, é algo importante para todos. Porquê? Porque nos dá a oportunidade realmente de não deixar o doente num pós-operatório em que possa correr grandes riscos. Agora, o que é importante é que nós tenhamos e consigamos alcançar essa capacidade, percebe? Fica por aqui o Jornal das 8. Boa noite, até amanhã.